Pegue a sua Bíblia para nós começarmos e darmos o início à nossa nova série de mensagens, Orações que Transformam. Você pode repetir o título da série? Orações que Transformam. Abra comigo, por favor, o livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, verso de número 7 em diante. Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Qual era o nome, irmãos? Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Você pode repetir esse trecho comigo? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, irmãos? Mantenha, por favor, o texto aberto. Mas eu quero dar um início a esta nossa nova série de mensagens, fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. De 0 a 10, como vai a sua vida de oração? De 0 a 10, que nota você dá para a sua vida de oração? Hein? Ela tem sido suficiente? Irmãos, o título da série que nós estamos começando hoje é Orações que Transformam. Esse tema veio ao meu coração desde quando nós estivemos aqui ministrando sobre o tema das 7 igrejas no Apocalipse. Vocês lembram? Falamos sobre as 7 igrejas e depois falamos sobre uma 8ª igreja. Qual foi essa 8ª? A Comunidade da Graça. E o que é que nós vimos naquela série? Que Jesus, ele mostrava os acertos de cada igreja, elogiava cada igreja, mas ele apontava também os erros, mostrava onde cada igreja estava falhando. E assim aconteceu quando falamos sobre Comunidade da Graça. Nós vimos as nossas virtudes e glorificamos a Deus, mas também o Senhor falou ao nosso coração sobre alguns pontos que nós precisamos crescer e melhorar. E eu lembro que eu falei sobre 3 aspectos
que nós precisamos despertar ainda este ano? Vocês se lembram? Qual foi o primeiro? Vamos ver quem se lembra. Estou dando dica aqui. A vida de oração. Vocês lembram do segundo? Olha lá, irmão. Que igreja que você frequenta? Está lá no canal do YouTube. Só você assistir de novo a mensagem. Família, os filhos. E qual foi o terceiro aspecto? O evangelismo e o discipulado. Que são pontos frágeis da nossa comunidade e que nós precisamos crescer e melhorar. E eu quero trabalhar com vocês, então, a partir desse segundo semestre, nesses 3 aspectos. Começando pela vida de oração. Por isso, o tema, orações que transformam. Porque nós temos falhado, irmãos, na nossa comunhão com Deus. E nós podemos melhorar. Nós vivemos tempos difíceis, de tantos desafios, dificuldades, batalhas, lutas, e nós temos perdido algumas batalhas porque nós oramos pouco. Essa é a realidade. Como é que você tem tentado resolver os problemas da sua vida? Você já percebeu isso? Como é que você resolve os problemas que você enfrenta? Gente, o segredo é a oração. Qual é o segredo, irmãos? É a oração, é quando nós clamamos por uma intervenção de Deus na família, na vida dos nossos filhos, na igreja, em nossa nação, nesta sociedade caótica, suja, podre, corrupta. O segredo está aqui, a mudança que nós tanto desejamos nestas áreas só virá mesmo pela oração. Amém? E a nossa comunidade vai orar mais esse ano. Em breve já nós estaremos divulgando alguns encontros que teremos para estarmos juntos e buscarmos a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Amém, queridos? Nós vamos pedir mais a intervenção do Senhor e suplicar a sua graça, irmãos. É isso que nós vamos fazer. Então, eu quero fazer um convite a todos vocês. Entre conosco neste propósito. Sim ou não? Vamos participar juntos? Abra o seu coração. Confie em Deus. E diga a Ele, eu também quero ser uma pessoa de mais oração. Me ajuda, Senhor. Vamos juntos? Quantos topam aqui? Deixa eu ver. Vamos juntos nessa caminhada? Então, para a gente começar nesta caminhada de oração, nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Nós precisamos conhecer mais esse tema sobre a oração. Há uma frase muito interessante de C.S. Lewis, um grande escritor cristão, que ele diz que há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Gente, a oração é a chave de acesso ao céu. Mas qual é a nossa maior dificuldade no que diz respeito à oração, a uma vida de oração? Sobre este tema, qual é a nossa dificuldade? Para a gente entender melhor sobre a oração, nós vamos por um caminho diferente, nós vamos por um caminho inverso. Vamos primeiro ver o que não é oração. E a partir disso nós teremos um entendimento melhor sobre a oração. O que não é oração, gente? O que não é oração? Oração não é uma técnica para mudar a Deus. Isso não é oração. Oração não é uma disciplina espiritual que a gente faz para se aproximar de Deus e conseguir arrancar coisas dele. Isso não é oração. Oração não é uma maneira de tentar converter uma indiferença de Deus e então ele começar a se importar conosco. Oração não é uma forma de manipular, de dobrar a Deus.
Oração não é acessar os céus para conseguir coisas. Oração, irmãos, não é uma pressão para Deus fazer o que Ele não está disposto. E aí alguns por aí acabam dizendo, olha, você precisa diante de Deus determinar o que você quer. Determina, irmão. E ainda diz que isso é ousadia. Não, isso não é ousadia. Isso é arrogância. Isso tem a ver com uma visão pagã de ídolos. Isso é paganismo. Não tem nada a ver com determinar. Eu exijo, eu determino. Quem somos nós para isso, irmãos? Hoje todos nós juntos, reunidos, neste domingo, se formos bater na porta dos céus, é para dizer, Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas que o teu olhar na minha direção seja um olhar carinhoso, bondoso, de graça e misericórdia. Louvado seja o nome dele. Amém, meus queridos? Mas o que é a oração? Bom, para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos aprender com alguns personagens da Bíblia e a oração que eles fizeram. E hoje eu quero começar com um deles, chamado Moisés. E o contexto aqui dessa história, para que você entenda, Moisés estava conduzindo o povo de Israel, o povo de Deus, pelo deserto depois de 450 anos de cativeiro no Egito. E aí nesse trajeto até a terra prometida, cada família tinha a sua tenda como casa. E Deus deu uma ordem a eles. Qual foi a ordem? Deus disse o seguinte, olha, edifiquem um lugar onde eu me manifestarei a vocês. E então eles construíram a tenda do encontro. Qual o nome? Tenda do encontro. E aí no verso 7, onde nós começamos a nossa leitura, mostra aqui Moisés indo à tenda do encontro para consultar ao Senhor. E quando isso acontecia, diz o texto aqui, cada família saía à porta da sua própria tenda e todos ficavam em pé adorando e esperando para ver o que é que Deus iria falar a eles através de Moisés. É o que está mostrando o texto. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Quando nós falamos aqui de uma tenda, da tenda do encontro, mas estamos falando de uma tenda, isso não significa, irmãos, guarde isso no seu coração, isso não significa que nós precisamos construir um lugar específico para falar com Deus, ou para Deus falar conosco. Não. Também nós não precisamos subir a um monte, vamos para o monte, vamos para a montanha para Deus nos ouvir. Não, meus queridos irmãos, porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração, inclusive a nossa oração não chega diante de Deus como uma chateação e um incômodo. Deus ouve a nossa oração em cima do morro, debaixo do morro, dentro do prédio aqui da igreja, fora do prédio. Deus ouve a oração na tua casa, ou no trabalho, no teu carro, ou andando pela rua, lá em Israel, onde eu estive, ou aqui no Brasil. Deus ouve orações, eu acho muito interessante, porque quando eu vou para Israel, sempre tem umas 10 pessoas na igreja que dizem assim, Ronaldo, já que você vai para Israel, ora por mim lá. Eu falo, não, eu oro por você aqui. Porque Deus ouve oração lá, sim ou não? Mas Deus ouve oração aqui também. Ele ouve as nossas orações em qualquer lugar, guarde isso no seu coração. Em qualquer lugar que você invocar o nome do Senhor, Ele vai te ouvir e Ele vai falar com você e vai te revelar grandes coisas, coisas poderosas ao teu coração. Louvado seja o nome dEle. A este Deus o nosso melhor aplauso nesta manhã. Glória a Deus. É o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que declara que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Onde você estiver,
e você falar com Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai se revelar a você. Agora, irmãos, falando sobre tenda, onde está essa tenda hoje? Cadê? Gente, essa tenda, é o coração de quem crê em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que teve uma real experiência com Cristo, aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que nasceu de novo, então é templo do Espírito de Deus. Aleluia. Deus não habita em estruturas feitas por mãos humanas, meus irmãos, mas Ele habita no coração de todo aquele que nele crê. Deus habita no coração dos seus filhos, das suas filhas. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui nesta manhã? Você crê nele? Você crê em Deus? Então você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Por isso que você pode orar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é mais como no Velho Testamento. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. O véu que separava, já não separa mais. Hoje eu e você temos livre acesso à presença do nosso Deus e podemos falar com Ele onde nós estivermos. Aleluia! Você, meu irmão, minha irmã, você não precisa subir o Monte Sinai, como nós passamos com a caravana, ao lado do Monte Sinai, lá no Egito. Você não precisa subir no Monte Sinai, você não precisa construir uma cabana. Você precisa falar com o teu Deus, crendo que Ele está com você, que Ele ouve a tua voz, que Ele escuta o teu clamor, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Porém, meus irmãos, Moisés nos ensina que se nós queremos ter uma vida de mais comunhão e profunda intimidade com Deus, nós precisamos aprender a orar. E esse texto, nós estamos aqui diante de um texto que traz ensinamentos preciosos, importantes, no que diz respeito a uma vida de oração. E aqui eu quero tirar algumas coisas desse texto, mostrar para vocês, numa sequência daquilo que nós lemos, alguns ensinamentos preciosos, importantes, sobre o que é oração. Nós falamos sobre o que não é. Mas o que é oração, gente? E aí o texto responde para nós. Primeiro, anote. O que é orar? Orar é falar face a face com Deus. O que é orar, irmãos? Você pode falar mais forte? Me ajuda aí? Me ajuda a pregar? Vamos lá. Orar é falar face a face com Deus. Nos versos 7 a 11 nós vimos isso. Destacando o verso 11, diz que falava o Senhor a Moisés face a face. Aí você pode dizer assim para mim, mas isso é uma incoerência. Como que isso é possível se a Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus? Como é que Deus falava com Moisés face a face, sendo que ninguém pode ver a face de Deus? E mais, Moisés ainda pediu que Deus mostrasse o seu rosto. E Deus disse, olha, você não pode me ver, Moisés. Você não pode me ver. Gente, Deus é tão poderoso. Deus é tão grande. Ele é tão santo que nós não temos condições espirituais de vê-lo. Não temos. Mas Deus disse a Moisés, eu te darei o privilégio, Moisés, de ver as minhas costas. Aí a gente fica pensando, poxa vida, será que então a Bíblia se engana ao dizer que Moisés falava face a face com Deus? Será? Não, gente. Não é um engano, não. O que o texto aqui está mostrando para nós, o que o texto quer dizer é que não havia barreiras entre Deus e Moisés e Deus. Não havia barreiras. Todo pensamento e sentimento de Moisés estavam voltados a Deus. Então, a primeira lição sobre oração nesta manhã.
A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a verdadeira oração é aquela que nos coloca face a face com Deus. Mas o que é que impede de estarmos face a face com Deus? O pecado. Porque, gente, o pecado faz separação. O pecado divide. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você já percebeu que quando nós pecamos, nós não conseguimos nem orar direito? A gente fica meio sem graça. Fala, como é que eu vou falar com Deus? Como? Quando a gente comete uma falha, a gente parece que se cria uma barreira. E como é que eu faço então, Ronaldo? É por isso que nós precisamos confessar o nosso pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Aleluia! Ele é fiel e justo. Ele é o que, irmãos? Ele é fiel e justo. É por isso que nós precisamos confessar o nosso pecado e, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, e nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. É assim, meus queridos. Agora, por que tantas vezes a nossa visão de Deus é de um carrasco? É de um juiz austero? É de um juiz iníquo, intolerante, pronto para castigar o nosso erro? Por quê, gente? Você sabe que, infelizmente, muitos trazem essa imagem de Deus de infância. Porque quando eles cometiam algum erro, o que os pais faziam? Os pais chamavam a criança, né, à noite, antes de dormir, e aí estava chovendo, trovoada, e os pais diziam, tá vendo, meu filho? Deus está bravo com você. Olha o trovão aqui, ó. Tá escutando o barulho? Olha a imagem que muitos têm a respeito de Deus. Inclusive tem uma canção que nós muitas vezes cantávamos. Ela é uma canção bonitinha, piedosa, bacaninha. Tem o seu lado correto, mas ela é um tanto perigosa. A gente cantava no ministério com crianças. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinha o que fala, porque o papai do céu está olhando para você. Ok, é claro que a gente não tem um Deus permissivo, não é isso. Mas isso é um perigo, gente. Porque coloca Deus como um fiscal. Fica vigiando. O que você está olhando aí? O que você está falando aí? Não é isso? Quer dizer, cria, muitas vezes na criança, uma imagem de um Deus que é um fiscal. E que se eu vacilar, ele me castiga, vai me bater, vai me machucar. E aí eu pergunto, quem é que consegue se relacionar com alguém assim? Você consegue se relacionar com uma pessoa intolerante? Com um fiscal que fica atrás de você, te fiscalizando o tempo todo? Com um juiz austero, intolerante, castigador? Você consegue se relacionar com um tipo de gente assim? Claro que não, nenhum de nós. Agora eu acho lindo aqui, gente, porque o que Deus está dizendo para Moisés? Olha só, Ele está dizendo no texto, Moisés, eu quero falar contigo como falo com um amigo, e não como um fiscal. Eu quero ser amigo, Moisés. Olha que imagem linda. Que imagem linda. Saiba de uma coisa, que para este Deus que é amigo, você pode falar qualquer coisa porque Ele não é dedo duro. Ele não é fofoqueiro. Ele não vai te colocar em rascada. Você pode contar tudo, você pode abrir o teu coração. Ele não vai te trair, não vai te apunhalar pelas costas. E mais, Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Aleluia! Olha que lindo isso, gente! Então o que é orar? Orar é falar face a face com Deus, sem barreiras, sem impedimentos,
como a gente fala com um amigo, face a face com Deus. Podemos falar com Ele, porque nele a gente pode confiar. Lembra do cântico? Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia. O que é orar? Segundo, anote. Vamos descendo o texto aqui. Orar é ter reverência. Você pode repetir comigo isso? Vamos lá, bem forte. Orar é ter reverência. Veja o verso 10, quando Deus aparecia aqui na tenda do encontro, irmãos. O povo ficava em pé na porta das suas tendas. Eles ficavam em pé. Mas deixa eu mostrar para vocês que isso não é reverência. Não. Inclusive tem alguns que dizem que reverência é falar baixo na igreja. Shhh. Fala baixo, irmão. Quando entrares na casa do Senhor, faça silêncio. Cala a boca, irmão. Reverência na presença de Deus. E aí, gente, quando alguém entra numa igreja como a nossa, uma igreja barulhenta como vocês são, uma igreja do aplauso, do grito, uma igreja da celebração, uma igreja do beijo, do abraço e do cheiro, como meu pai sempre fala. A pessoa se escandaliza. Fala, que igreja que não tem reverência na presença de Deus. Essa igreja aqui não existe reverência, mas gente, isso é um equívoco, porque, veja, o conceito de reverência é outro, e está no verso 12, não no 10 que eu acabei de citar. Está no verso 12, reverência, gente, não é ficar em pé em silêncio, reverência é obedecer ao Senhor. Aleluia! O crente reverente é o crente obediente. Rimou. O crente reverente é aquele que obedece. Porque Deus disse aqui no verso 12, você pode ler comigo, ele disse a Deus, o Senhor me mandou que eu levasse esse povo, olha só, o Senhor me mandou que eu levasse esse povo pelo deserto até que entrasse na terra prometida. Então, gente, a verdadeira reverência é ter um coração obediente, um coração quebrantado, humilde e ensinável diante de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus se não tiver um coração assim. Reverência, meus irmãos, é respeito a Deus. Isto é, Deus falou, está dito. Ele falou, está falado. Ordem dada é ordem cumprida. Isto é reverência. E Moisés era um homem reverente, sim, porque ele dizia, o Senhor falou e eu vou fazer. O Senhor disse e eu farei. Então, meus queridos irmãos, que nós façamos tudo o que o Senhor nos ordenar. Que sejamos uma igreja obediente à voz de Deus, porque Deus quer obediência. O que é que Deus requer de nós, irmãos? Ele quer obediência e Ele recompensa a fidelidade e a obediência. Por isso que a Bíblia diz que o homem fiel, o homem obediente será beneficiado, será acumulado de benefícios, será abençoado. Aleluia. Terceiro, anote, caminhando pelo texto. O que é orar? Orar é buscar os propósitos de Deus para a vida. Veja o verso 13. Moisés disse ao Senhor, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Meu irmão, minha irmã, busque os propósitos de Deus para a sua vida. Faça isso. Agora, não faça os seus planos e a sua agenda e depois mande Deus abençoar. Carimbar a aprovação. Não faça isso, mas antes diga, Pai, como é que o Senhor quer que eu preencha a minha agenda? Quais são os teus planos, os teus desígnios e os teus propósitos para a minha vida, Pai? Mostra. Gente, Deus nos deu o arbítrio.
E tem gente que não entende muito isso. Mas Deus nos deu o arbítrio. E aí tem gente que até pensa, poxa vida, se Deus já sabia que nós íamos ser tão teimosos, tão desobedientes, por que Ele já não colocou um chip na gente, hein? Colocava um chip e aí nos faria obedecê-lo automaticamente, estava tudo certo. Mas Deus não escolheu isso não, gente. Deus nos deu a capacidade de escolha, para que o escolhêssemos voluntariamente. Deus não quer um amor imposto. Deus não quer um amor forçado. Deus quer um amor livre. Aleluia! Então a graça de Deus se completa quando o homem deliberadamente diz: eu quero crer em Deus, eu o escolhi, porque Ele me escolheu primeiro. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Portanto, não assine aquele contrato, não comece aquele relacionamento, não tome decisões de qualquer jeito, de qualquer maneira, não, mas pergunte a Deus: Senhor, o que queres? Qual é o teu propósito? O que é que o Senhor quer da minha vida nesta área específica? Fale com Deus, porque quantas e quantas pessoas estão chorando hoje porque não perguntaram a Deus ontem o que Ele queria que fosse feito. Foram precipitados, tomaram decisões, muitas delas na base do impulso. E aí? Mas, gente, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. E como nosso amigo, Ele vai sempre nos mostrar o melhor caminho a seguir, porque Ele tem o melhor para nós. Você acredita nisso? Sim ou não? Agora, eu fico pensando, qual pai que não abençoa um filho que é obediente, hein? Qual pai que não abençoa um filho assim? Que toma decisões corretas? Que vai por um caminho bom? Hein? Então, se como filhos nós agradamos a Deus, obedecendo e cumprindo os seus propósitos, não tem, gente, como Ele não nos abençoar. Não tem. Como Pai bondoso que Ele é, Ele vai liberar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Aleluia! E naquele momento Deus estava dizendo o seguinte para aquele povo. Deus estava dizendo: eu quero ser amigo de vocês. Não me veja como um fiscal, como um carrasco, como um juiz iníquo, intolerante. Eu quero ser amigo de vocês. Eu quero que vocês aprendam apenas a me obedecer e entender quais são os propósitos que eu tenho para a vida de vocês. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, mas também através da sua vida. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Aleluia! O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou à nossa mente, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Deus tem o prazer em te abençoar, te ver bem, feliz e vitorioso para a glória do nome dEle. Número 4, anote. O que é orar? Orar é interceder pelo outro. Você pode repetir isso? Orar é interceder pelo outro. Olha o verso 13, ainda no final. Moisés está dizendo assim. Ele diz a Deus: lembra-te de que esta nação é o teu povo. Vamos repetir juntos o que ele está dizendo aqui? Vamos lá? Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E aí eu fico olhando aqui algo importante a observar nessa oração. É Moisés buscando o favor de Deus pelos outros, é pelo povo. Interessante isso. Deixa eu dizer para vocês que nós não sabemos orar, irmãos. Nós não sabemos orar, nós somos imaturos, nós somos egoístas, nós somos centrados em nós mesmos. É me dar. Eu quero, a gente parece criança. É verdade. É para mim. É o meu problema. É a minha dor. É a minha tristeza. É o meu trabalho. É a minha saúde. É o meu dinheiro. Me dá, me dá. Gente, como nós somos imaturos. E a intercessão, gente, é um modelo de oração que demonstra, sabe o quê? Uma grande maturidade. É justamente quando nós deixamos de olhar somente para os nossos problemas, deixamos de olhar somente para as nossas crises,
para as nossas dores, e começamos então a olhar para o nosso próximo, olhar para a dor do outro. E aí a Bíblia diz, um texto tão conhecido lá em Tiago, no capítulo 5, verso 16, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, queridos irmãos, nós devemos orar uns pelos outros. Tira um pouquinho o olhar de você e ore pelo outro, porque quando você aprende a orar por alguém, isso também vai abençoar você. Quando você, às vezes nós fazemos aqui uma dinâmica de oração, onde nós damos as mãos e oramos uns pelos outros, quando você libera uma oração, você está orando por alguém que está do seu lado, abençoando essa pessoa, esta pessoa também está orando por você, você está abençoando aquele irmão, e você também está sendo abençoado, através da oração. Você acredita nisso? Então saia um pouquinho do centro do universo, e seja um intercessor. Aí eu fico pensando, né, irmãos, como é que uma igreja poderá se manter em pé se não tiver oração? Como é que essa comunidade poderá se manter em pé se não tiver oração? Aí eu louvo a Deus e dou graças a Deus, porque como é bom saber que tem gente de oração aqui. Ah, meus irmãos, que carrega espiritualmente uma congregação inteira nas costas. Orando, intercedendo. As mulheres de oração, homens de oração. Gente que é capaz de orar pelas necessidades e dores dos outros. Tem gente aqui assim. E eu louvo a Deus por isso. Meus queridos irmãos, não houve avivamento na história que não tenha nascido de muita oração. E se você quer ter uma igreja avivada, uma igreja abençoada, uma nação abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados, não tem, gente, o caminho é vida no altar, é oração. Está claro isso, queridos? É a oração, e nós oramos pouco. E Jesus disse, vocês oram pouco e oram mal. Pedem mal. Aprenda a orar. E aí Jesus, ele se dispôs a nos ensinar a orar. E então ele nos ensina uma oração maravilhosa, que é a oração do Pai Nosso. Gente, nós precisamos aprender e crescer nesse caminho da oração. E eu quero dizer para você que a oração de gente madura é a oração de intercessão. É lindo quando a gente vê essa figura, Moisés está orando e dizendo, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Está orando pela nação, está orando pelo povo. Lembrando do outro, do próximo. Mas há um quinto aprendizado para nós aqui nesta manhã. Você quer anotar? O que é orar? Orar é ter profunda dependência de Deus. Vamos repetir juntos, irmãos? Orar é ter profunda dependência de Deus. Gente, a oração aqui de Moisés é um clamor pelo favor de Deus. Agora veja bem que interessante. Veja bem, o povo, nesse momento, estava vivendo uma situação extremamente complicada. O povo estava vivendo, gente, uma situação dificílima. Eles estavam aonde nesse momento? No deserto. E o que é que estava acontecendo aqui? Deus preservava as roupas e os sapatos das pessoas. Deus fazia a água brotar da pedra. Deus mandava maná do céu. Os milagres iam acontecendo. Então, gente, aquele povo dependia totalmente de Deus. Ah, meus irmãos, agora eu fico pensando aqui. O que Moisés poderia ter pedido, hein? Qual seria a sua oração no lugar de Moisés? O que Moisés poderia ter dito ao Senhor? Senhor, diante dessa realidade aqui, nós estamos no meio do deserto, dá uma casa nova para cada um. Ah, Senhor, dá um emprego bom para estas pessoas. Veste todo mundo, Senhor, com a melhor roupa, a melhor túnica, os melhores sapatos, sapatos novos. Moisés poderia ter pedido isso. Mas a única coisa que Moisés disse, o que foi? Está lá no versículo 15. Senhor, se não fores conosco, não nos envie.
Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Em outras palavras, o que é que Moisés estava dizendo? Ele estava dizendo, Senhor, vai com a gente, porque se o Senhor for com a gente, vai dar tudo certo. Vai com a gente, Senhor, porque se o Senhor for, tudo irá bem. Nós não queremos dar um passo se o Senhor não estiver conosco. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem feito essa oração também? Quando você levanta, antes de ir para o seu trabalho, antes de qualquer atividade no seu dia, você tem feito essa oração? Senhor, vai comigo. Porque se o Senhor não for, eu não quero dar um passo. Antes de você tomar uma decisão importante na sua vida, você tem feito essa oração? Antes de fechar um contrato, você tem feito essa oração? E aí, meus queridos irmãos, Moisés diz aqui no verso 16 agora, ele diz uma coisa tão linda, gente. Ele diz assim, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés aqui, meus irmãos, estava dizendo o seguinte, Senhor, o que é que nos distingue? O que é que faz esse povo ser diferente de outros povos? É isso que ele está dizendo, meus irmãos. Eu quero dizer para você que o que diferencia um povo do outro, uma pessoa da outra, uma igreja da outra, uma família da outra, é a presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na sua casa, na sua família e nesta comunidade. É a presença de Deus. Então, em tudo que você fizer, busque antes a Deus. Fale com Deus. Não busque primeiro o dinheiro. Não busque primeiro o conselho dos ímpios. Não busque primeiro as coisas deste mundo. Mas busque o Senhor. E se você buscar ao Senhor, você será satisfeito, completo, pleno e cheio da presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. A nossa oração, meus irmãos, a nossa oração tem que ser, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Nós não queremos dar um passo. É melhor nós ficarmos aqui. É melhor nós morrermos aqui do que darmos um passo sem a tua presença. Nós precisamos de ti. Queridos irmãos, nós não vamos a lugar algum se não estivermos na dependência do Senhor. Guarde isso no seu coração. O que faz a diferença na nossa vida é a presença dEle. É o que vai fazer a diferença na sua vida, na sua família, em todas as coisas que você fizer, nesta comunidade. É a presença de Deus que faz diferença. É isso que você deseja? Mas qual foi então a resposta de Deus a essa oração? Houve uma resposta? Deus sempre responde às nossas orações. Louvado seja o nome dEle. Todas as orações que fazemos, Deus responde. Às vezes não é de um jeito que a gente quer. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Mas Ele responde. E a resposta foi maravilhosa, porque está no verso 17. Deus disse a Moisés, olha só, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Você imagina a gente ouvindo isso da parte de Deus? Farei, Ronaldo, o que você está me pedindo, porque eu tenho me agradado de você e eu conheço você pelo nome. E aí, diante dessa declaração, eu tenho que perguntar. Diante dessa declaração, Deus tem se agradado de nós? A gente às vezes pergunta, ei, você está feliz com Jesus? Aí, o que você responde? Sim. Aí às vezes a gente pergunta, e será que Jesus está feliz com você? Não é aquela brincadeirinha? Pois é. Mas Deus tem se agradado de nós, hein? Deus tem se agradado da nossa vida, das nossas decisões, das nossas escolhas. Deus tem se agradado da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso testemunho, do nosso cristianismo. Deus tem se agradado. E eu quero perguntar a você, você reconhece que precisa orar mais? Diante desse tema, de uma abertura de série,
Você reconhece que precisa orar mais? Você reconhece que precisa buscar em Deus os propósitos e a direção para os próximos passos da sua vida? Então eu quero convidar você, neste momento, a ficar em pé. Fique em pé, por favor. Coloque a tua Bíblia no assento. Coloque as mãos sobre o teu coração e você vai orar junto comigo. Você vai repetir esta oração. Por favor, neste mesmo espírito. Coloque as mãos sobre o teu coração. Coloque as mãos sobre o teu coração. Você pode inclinar assim agora a sua fronte. Fechar os teus olhos. E repita assim comigo: Pai. Bem forte: Pai, o que eu quero e o que eu preciso é a tua presença. Mostra-me quais são os teus propósitos para a minha vida. Eu me rendo e me submeto ao Senhor. Eu não quero fazer nada que o Senhor não aprove, mas eu quero ser obediente à tua voz. Pai, eis-me aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar algum. Eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Manifesta a tua glória na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida. Louvado seja o teu nome, porque a tua presença é maravilhosa, é percebida, é sentida por todos nós, e o Senhor passeia em nosso meio. Receba nesta manhã o nosso louvor, adoração e exaltação pelos séculos dos séculos, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Louvemos ao Senhor. Amém, amém, amém.